cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Boa tarde, amigo internauta, associado da DASP. Retomamos o programa DASP Sustentabilidade, no terceiro ano consecutivo, sempre sob o patrocínio dos amigos da Serasa Experian. Agradecemos mais uma vez o apoio às nossas iniciativas. E hoje um assunto de importância para todo o Brasil, mas especialmente para o amigo atacadista, para o distribuidor, porque vamos falar de transporte. Este grande problema e as possíveis soluções que possam ser aplicadas ao atacadista e também, por que não, ao motorista comum no seu dia a dia. E para falarmos sobre esse tema tão importante nesse Brasil frente à Copa do Mundo, em 2014, com tanta energia no ar, estamos convidando e trazendo aqui o Marcos Vilela, que é o diretor da revista Transporte Mundial, uma revista que teve o seu primeiro número editado nos anos 40 na Alemanha, mas que já está no Brasil há um bom tempo, falando sobre a importância do transporte, as alternativas disponíveis no Brasil e no exterior também, aprendendo um pouquinho com os amigos da Europa. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história muito bonita da revista, né? Porque anos 40 não é qualquer um que começa, vocês não estão tão cedo assim no mercado, né? A Transporte Mundial ela faz parte do grupo Motor Press, que é um grupo editorial da Alemanha. Na verdade, revista de caminhão, eles têm a Lastalto, que já vai fazer quase 100 anos. Quase 100 anos? A Motor Press, que foi criada nos anos 40, 45, por aí. Mais novinha, um bebê, então. E depois o título, eles foram comprando títulos, entre eles a Lastalto. E a Transporte Mundial é a versão brasileira, né, vamos dizer assim, da Lastalto, que ainda tem título na Espanha, na Argentina e alguns países do leste europeu e Portugal também. Se você tivesse o poder de resolver o problema do transporte no Brasil com uma canetada, qual que você faria? Educação. Educação? Se você investir na educação das pessoas que trabalham no transporte, educação, quando eu falo educação, é treinamento e educação, por mais amplo que possa se entender. Com educação você resolve todos os problemas, porque as pessoas treinadas e educadas, elas encontram solução para tudo. Você acha que, no caso, os profissionais que trabalham no transporte de carga, eles estão, vamos dizer, tão, eu diria, deseducados quanto o restante da população, né? Quer dizer, nós temos um padrão de comportamento, de entendimento das obrigações de trânsito muito baixo aqui no Brasil, comparado com a Europa, por exemplo. Sim, a Europa também tem seus problemas, muito parecidos com os nossos. Aqui, o nosso nível de educação e treinamento está muito baixo. Nunca se valorizou, né, a profissão do motorista, condutor de caminhão. Há um pouco entendimento sobre a própria máquina, né? O caminhão ele não pode ser visto como um veículo. Ele é uma ferramenta de trabalho, uma máquina, e o motorista é um operador dessa máquina.
E os caminhões cresceram muito em tecnologia, avançaram muito. E o problema dessa máquina, diferente de uma prensa que funciona entre quatro paredes dentro de uma indústria, essa máquina opera na rua junto com cidadãos comuns, com outros veículos. Então, a responsabilidade de operar essa máquina é muito grande, né? Muitas vezes a gente fala assim, o transportador investe R$400 mil num cavalo mecânico, mais uns 100 a 200 mil no implemento, coloca sobre esse caminhão mais, às vezes, até R$1 milhão em carga e não gasta R$2 mil para treinar o motorista. Isso é o mais comum de se ver. O fato da tecnologia estar cada vez mais presente no equipamento faz com que a distância do conhecimento do antigo motorista frente a essas novas máquinas esteja tendo um gap cada vez maior? Quer dizer, você acha que isso também está trazendo algum prejuízo? Sem dúvida. Se você pega um motorista acostumado com caminhões da década de 70, 80, e você colocá-lo para dirigir um caminhão hoje, um caminhão moderno, né? A gente vai falar um caminhão que eles chamam hoje de caminhão premium, ele vai conduzir esse caminhão, porém ele não vai extrair desse caminhão os benefícios que ele tem, a tecnologia que ele tem, que vai trazer um impacto positivo tanto para a rentabilidade do negócio, como para o meio ambiente, quanto para a sociedade. Ou seja, vai ser um desperdício de recursos. Por isso que eu sempre insisto nessa tecla do treinamento. Já que falamos em tecnologia, eu quero pôr uma provocação no ar. Eu peço para o meu amigo João da técnica, coloque aquele slide que eu trouxe, João. Está fácil aí? Dá uma olhada nisso. A Amazon está iniciando treinamento para entregar carga com drones. Quer dizer, é uma loucura isso. Será que a tecnologia vai dar para eliminar o caminhão? É lógico que são cargas de até 200 quilos, né? Mas o cidadão fará o pedido hoje, recebe se fizer de manhã, recebe de manhã e por aí vai, né? Há vários estudos futurísticos sobre essa questão, e quando você vai estudar a fundo, ninguém vê o caminhão sendo substituído por nenhum outro meio de transporte nos próximos 200, 300 anos. Né? Porque quando esse tipo de solução começar a funcionar realmente viável, a demanda da sociedade vai ser ainda muito maior. E óbvio que isso aí vai ajudar, né? E vai precisar de um caminhão para levar até o ponto de partida disso, né? Porque o equipamento, o drone vai ter que levantar voo de algum lugar, e precisa de um caminhão levando isso até lá também, né? Sim, sim. Isso aí vai responder quando tiver, se viabilizar e for viabilizado, isso vai atender 0,00 alguma coisa da necessidade lógico. De transporte, né? O fato é que a necessidade de mobilidade de pessoas e cargas sempre vai necessitar, e no caso de carga, né, muito se discute a questão entre o caminhão e o trem, e de todos os dois têm papéis importantes, mas cada um com a sua função. E o caminhão ele sempre vai ser necessário, sempre. Bom, já que entramos no aspecto da tecnologia, isso foi bem uma provocação, no bom sentido, né, para mostrar que a tecnologia está no dia a dia e transformando numa velocidade impressionante, né? Quais os pontos a destacar no quesito de tecnologia com relação aos caminhões hoje no Brasil e na Europa? Certo. Hoje, você pode pegar os modelos em tecnologia hoje, não dá para discutir. A Volvo hoje ela é ponta, junto com talvez a Scania. Na verdade, todas as marcas têm um nível similar de tecnologia, essas tops europeias, porém a Volvo é a que disponibiliza no Brasil as tecnologias mais avançadas, que é adquirida por uma parcela muito pequena, mas quem quiser já existe no mercado. Por exemplo, leitor de faixa de rolagem. O caminhão está na estrada e o motorista ele passa sobre a faixa, mas ele não sinalizou, não deu seta.
Então, o sistema vai alertar o motorista que ele está sobre a faixa ou ele está mudando de faixa sem sinalizar. Isso também, o caminhão tem uma tecnologia que ele lê a velocidade da pálpebra do motorista. Velocidade da pálpebra? Isso. E avalia se ele está cansado ou não. Está brincando. E informa que ele precisa descansar. Leitor de ponto cego. A gente sabe que o caminhão, ele numa mudança de faixa, principalmente para a direita, pode ter um carro e o motorista não vê. Então, tem um radar que faz uma varredura lateral e avisa o motorista se ali tem um automóvel, uma bicicleta, seja o que for. São tecnologias hoje que já existem. Não mostra só angulação, é angulação e um eventual outro equipamento, veículo do lado. Do lado. Você tem uma coisa assim que está ajudando muito o setor de transporte, já está virando padrão, que é o câmbio automatizado. Hoje praticamente, a marca que não oferecer no mercado de caminhões pesados câmbio automatizado, ela está fora do mercado, né? Até as mais simples já estão oferecendo esse equipamento em seus caminhões. O que o câmbio automatizado? E é interessante lembrar aí que a gente falou do motorista antigo. O motorista antigo ele tinha uma rejeição ao câmbio automatizado porque ele acha que motorista passa marcha. Tem que passar marcha e câmbio seco. E a necessidade de eficiência e de ganhos de consumo e para o próprio bem-estar do motorista, porque desgasta muito menos o motorista, naturalmente. Menos cansado. Esse preconceito caiu e o câmbio automatizado é muito bem aceito, mesmo pelos motoristas mais antigos, porque é indiscutível os benefícios para o veículo, que desgasta menos o veículo, porque você não tem trancos, na redução de consumo de combustível. Você nivela um motorista de média e baixa eficiência a um motorista de boa eficiência na condução econômica. E também a questão do motorista ficar menos cansado. Então, essa, por exemplo, é uma tecnologia que já está virando padrão. Né? Por exemplo, no Brasil. No Brasil. Tudo que eu estou falando já está disponível no Brasil. Só que essas outras tecnologias mais sofisticadas que eu falei ainda é bastante incipiente aqui no Brasil. Você quer dizer da pálpebra tal? Isso na Europa já tem um certo... Já existe. Tem um equipamento que vai ser obrigatório na Europa a partir de 2015, que aqui no Brasil é oferecido como opcional. A Volvo e, se não me engano, a Mercedes ela oferece na versão mais top de linha dela, que é um radar que vai no para-choque do caminhão. Vamos supor, você está na estrada, você fez uma curva e, de repente, tem um carro parado lá, por uma razão qualquer, engarrafamento, acidente e tal, e o motorista estava desatento e não viu. O radar viu, e o radar ele aciona, com todas as forças que ele pode, o freio do caminhão, de forma autônoma, sem que o motorista tenha que agir, porque ele viu que tem um obstáculo no caminho. Vamos supor que o motorista viu e pisou no freio, mas se o sistema entender que precisa de mais força, que o motorista não pisou com força suficiente, o sistema complementa a força para tentar fazer o caminhão parar antes da colisão. Essa é uma tecnologia que vai ser obrigatória na Europa a partir de 2015 e que no Brasil já é disponível como opcional. Como é que você entende os aspectos da legislação no Brasil, de forma geral, tanto da lei do caminhoneiro? Fale um pouquinho sobre a tua visão, tua experiência e com eventuais possibilidades de comparação com a Europa, o que deu certo lá, o que poderia dar certo e o que você acha que não vai dar certo. Que nós estamos bastante atrasados, né? Por exemplo, freios ABS, que passa a ser obrigatório agora a partir de janeiro, todos os caminhões e carretas, né, semi-reboques e reboques. Ainda não tinha ABS em todos? Tinha um percentual que começou, e agora a partir de janeiro é obrigatório 100%, mas não tinha, era um percentual muito pequeno que tinha. Agora é obrigatório por lei, todos os caminhões terem, isso 20 anos depois da Europa. 20 anos depois da Europa, E isso, mas agora está corrigido. E imagina quantas vidas poderiam ter sido salvas se esse equipamento já fosse obrigatório há algum tempo.
Outro equipamento que é muito importante e aqui no Brasil é oferecido opcionalmente e que na Europa também vai passar a ser obrigatório é o controle eletrônico de estabilidade. Muitas pessoas já ouviram falar, mesmo quem não trabalha diretamente com o setor de transporte, do efeito L, que é quando uma carreta, o motorista freia com força e forma o L, a carreta derrapa e o implemento passa por cima faz um L. forma um L. Isso, um controle eletrônico de estabilidade leva ao nível de zero esse tipo de acidente. E aqui algumas marcas oferecem esse equipamento apenas como opcional. Opção. E será obrigatório? Na Europa. Aqui no ainda Brasil, não. E nem se cogita ainda em colocar isso? Ainda não. Aumenta muito o custo? Você acha que este é o empecilho para que isso seja utilizado? Tudo aumenta alguma coisa no custo, né? Porém, tem que ser visto como investimento, né? Quando um caminhão já tem freio ABS, você colocar controle de estabilidade já barateia bastante, porque o principal que você precisa para o controle de estabilidade é o freio ABS. Então, os caminhões já tendo freio ABS, eu vou dar um valor, por exemplo, a Ford lançou agora um cargo extra pesado e o controle de estabilidade é oferecido, é um único item opcional e é oferecido por R$ 3.500. Você imaginar que esse sistema ele pode evitar que seu caminhão tombe numa curva, ou que capote, ou que provoque um acidente, imagina o tanto que você economizou evitando um acidente com essa tecnologia. Na verdade, esse assunto é até desagradável discutir, né? Porque nós temos dois aspectos. Um são vidas, né? E vidas não se contabiliza no campo financeiro, monetário, né? Segundo, se levarmos para esse lado, também é altamente discutível não investir nisso, porque a gente não consegue medir o custo Brasil que está se pagando pelas pessoas que ficaram deficientes, hospitalizadas, enfim, é um custo incalculável isso, né? Esses custos estão calculados e estimados. Na verdade, existe uma estimativa. O Brasil nunca foi muito bom de estatística, né, confiáveis, mas tem um número. Calcula-se que morrem cerca de 4 mil motoristas de caminhão, estamos falando só motorista de caminhão, por ano no Brasil. 4 mil? 4 mil por ano. E os danos materiais eles são 10 vezes maiores do que de furto e roubo. A perda de carga em acidentes chega a 10 bilhões de reais por ano. E estima-se que em furto é 1 bilhão. Ou seja, vale investir em segurança, nunca esquecendo do motorista, porque ele é o principal componente de segurança no caminhão, porque a tecnologia ela ajuda, ela é uma grande ajuda. Mas sem o motorista... Eu pediria depois que você me mandasse com detalhes via e-mail essas informações. Sim. Eu quero aqui, estou vendo o João aqui, o diretor da DASP, e eu quero colocar essas informações no Adiante, na nossa revista mensal, porque eu não sei se essas informações estão tão claras na cabeça do atacadista e do distribuidor. Não, ainda são coisas assim. Essas tecnologias eu venho conhecendo. Não, mas com questão, desculpa, aos acidentes. Quer dizer, essa relação dizendo que é 10 vezes é um número assim de assustar isto. Sim, eu acho que é só fazer a conta, né? Eu acho que até a associação ela poderia de repente tentar levar o quanto que o setor gasta com seguros, né? E no caso do atacadista e o cliente, né, o varejista, você não tem só o prejuízo da perda material, você tem o prejuízo do não abastecimento, né? Porque se uma carga é derramada na estrada, você tem os impactos, eles são de todos os lados, né? Você tem aquela carga que está prejudicando o trânsito, pode ter causado alguma vítima,
pode ter provocado algum dano ambiental. Pode estar a logomarca de quem está transportando aquilo de forma desagradável exposto na mídia, né? Recentemente, já que você tocou nisso, recentemente, eu não vou citar aqui a marca, mas uma das maiores empresas de produto de consumo, de sabão, aqui do Brasil, um caminhão com mais ou menos 40 anos de uso, que jamais deveria estar rodando por 40 anos. Era um caminhão com aqueles que a gente chamava Scania Jacarezinho, que eu era uma criança quando eu vi esses caminhões na estrada. Capotou na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e parou a cidade. E os produtos dessa empresa, que é uma das maiores do mundo, estava lá jogada na Marginal Pinheiros. Foi filmada pelas emissoras de TV, fotografada, saiu nos jornais. E, obviamente, eu acredito que essa empresa não tenha, obviamente, contrata um caminhão com 10 anos, lógico, com 30 anos de uso aí, porque é mais barato e tal, mas que a gestão dela falhou, porque sim, ela contratou alguém que permitiu que esse alguém, ou no contrato, há alguma falha que permitiu que alguém contratasse um caminhão extremamente velho, que já não deveria estar rodando mais, teria que ser peça de museu. E outro detalhe, se o acidente foi no final da madrugada, significa que o motorista devia estar muito cansado, sobrecarga dirigindo. de trabalho e tal. Né? Exatamente. E isso jamais, por exemplo, uma empresa séria pode ter seu nome envolvido num acidente dessa. Acidente acontece, eu acho que cada caso tem que ser analisado as causas, mas eu falo que 100% são evitáveis e são falhas humanas. Por exemplo, você pega a falha de quem contrata, por exemplo, esse tipo de transporte, e não teve esse cuidado de saber quem que está transportando. Você falou uma coisa no nosso café, antes de iniciarmos o programa, um número que me chamou muito a atenção, sobre a quantidade de motoristas que estão parados, ou melhor... Não, caminhões. Perdão, o número de caminhões que estão parados hoje no Brasil. 100 mil. 100 mil. É um número estimado pela NTC, que é a Associação das Transportadoras, né, de Carga e Logística. Tem 100 mil caminhões parados por falta de motorista. É uma mão de obra que está ficando escassa, mas ela está ficando escassa porque a profissão é uma profissão que está ficando desinteressante para o jovem, por ser perigosa, pela baixa remuneração e pela a baixa qualidade de vida que o motorista de caminhão tem. Esse é um custo que o setor vai ter que arcar, que é investir em mão de obra. Porque antigamente o motorista de caminhão era de pai para filho, era uma coisa romântica, e esse romantismo se perdeu. E a profissão, o operador de caminhão, ele tem que ser valorizado como um técnico. Há muito tempo eu defendo que deveria haver uma universidade técnica, inclusive para formar motoristas de caminhão. E os bons realmente eles são que têm a oportunidade de trabalhar para empresas sérias, são bem remunerados e muito bem tratados. Inclusive aquela transportadora que tem bons motoristas, ela faz de tudo para segurar a mão de obra, para mantê-los. Na verdade, eu entendo essa posição, quer dizer, isso é uma faca, como diria o saudoso Vicente Mateus, de dois legumes, né? E o que acontece é que, para quem paga é muito e para quem recebe é pouco, né? E isso é o problema da legislação no Brasil, né? Quer dizer, para quem paga, mesmo que seja um salário, vamos chamar de baixo em termos de média, com todo o ônus da operação, encargos, ele se torna caro. Mas, para quem recebe, de fato, é pouco e aí não atrai, né? Então, na verdade, temos que ter uma grande discussão nacional, né, com relação à questão dos tributos, especialmente sobre os salários, porque prejudica justamente situações como esta, né? O problema do frete hoje e do transporte é que antes a ideia era levar um produto, uma pessoa, do ponto A ao ponto B com menor
custo possível. A sociedade está evoluindo e hoje ela não quer mais só isso. Ela quer que a mercadoria saia do ponto A, vá para o ponto B, no melhor tempo possível, no menor custo possível, mas com respeito mínimo ao ser humano, ao meio ambiente e à sociedade. Essa cobrança pode vir de empresas conscientes, como pode vir também pela legislação, como está ocorrendo. Ou por pressão de mercado do consumidor, que aí essa é a pior que tem. Ou também pela exigência do consumidor, apesar que nesse segmento em si eu ainda não vejo o consumidor ainda consciente. Né? Bom, nós estamos entrevistando aqui Marcos Vilela, desta grande revista Transporte Mundial, que fala sobre os problemas do transporte no Brasil, que, diante do ano de Copa do Mundo, terá uma tendência de que isso se potencialize ainda mais. Nós vamos pedir para a técnica fazer o nosso breakzinho e colocar no ar a nossa chamadinha da Serasa, e nós voltamos daqui a pouquinho com o programa ADASP Sustentabilidade, sempre sob o patrocínio dos amigos da Serasa Experian. Até já! O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para... O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Retomamos com o programa ADASP Sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa, entrevistando hoje Marcos Vilela, diretor da revista Transporte Mundial, uma editora já centenária neste mercado, está no Brasil já há um bom tempo, falando hoje aqui aos atacadistas sobre a importância de alguns cuidados que devem ser tomados com relação ao frete, para baixar custo, acidente, e toda essa dinâmica no Brasil ganha cada vez mais importância. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, no aspecto tecnológico agora, sobre algumas informações diretamente no campo da sustentabilidade, emissões de CO2. Você comentou alguns pneus inteligentes, ou não me lembro exatamente pneu verde, né? Mas a dinâmica de como isso é construído, como é que é a legislação, como é que está no Brasil, como é que está na Europa. Aqui no Brasil nós estamos na fase que a gente chama de Proconv P7 de emissões, que é equivalente ao Euro 5, que é o que vigora hoje na Europa. Hoje estamos no mesmo nível da Europa em termos de emissões. A Europa vai entrar a partir de janeiro no Euro 6. Para você ter uma ideia do ganho ambiental, um caminhão Euro 5 ele já polui 30 vezes menos que um caminhão fabricado na década de 80. 30 vezes menos? E o caminhão Euro 6, que vai entrar em vigor, que já está rodando na Europa, mas obrigatório a partir de janeiro, se ele andar, pegar um ar como o da cidade de São Paulo, o ar que entra no motor, ele sai no cano de descarga mais limpo do que entrou. Né? Tal a tecnologia que tem para filtrar as emissões ali. O maior problema hoje é a frota velha, que o Brasil mexe, mas o Brasil não consegue renovar a frota. O caminhão velho ele continua aí circulando,
porque é um problema social também tirar esse caminhão. Sim, você está tirando o circulação. emprego do proprietário do caminhão, que às vezes não tem condição de adquirir outro. É muito complexo. Exatamente. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras, junto com várias outras entidades, apresentaram semana passada para o governo um projeto para renovação de frota, porque não tem como você pegar uma pessoa que tem um caminhão de 30 anos de uso e ela pular para um zero. Mas se ela pular para um caminhão que tenha 15 anos de uso e esse caminhão de 30 ir para reciclagem, já é um ganho. O de 15 anos, pular para um de 5 anos e assim sucessivamente. Você consegue fazer a renovação de frota. Isso, obviamente, através de financiamento do FINAME, né, do BNDES. E resolvendo o problema, porque o caminhoneiro ele tem muita dificuldade de aprovar uma ficha de crédito, né, porque ele não tem bens para dar de garantia e tudo, então o governo deveria achar uma solução para isso. Porque... Na Europa, você tem algum comparativo para fazer como isso funciona? Você tem essa informação? Sim, sim. Lá o caminhão velho ele é totalmente inviável, porque vai ficando tão caro. Não, mas com relação à aquisição, financiamento, existe uma gestão governamental em cima desse processo? Como funciona isso? Existe. Lá por exemplo, lá o frete é melhor do que o nosso. E lá tem os financiamentos, além dos financiamentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o caminhão, quanto mais velho ele vai ficando, mais caro é o pedágio na estrada, por exemplo. Então, vai ficando inviável. Não tem isenção de IPVA, como aqui tem para veículos com mais de 20 anos de uso. Pelo contrário, vai ficando mais caro. Isso no Brasil, isso é uma coisa inexplicável, né? E lá há um incentivo. O governo, de tempo em tempo, ele dá um bônus para o caminhoneiro trocar por um caminhão novo. E o caminhão velho é reciclado. Aqui o Brasil está pronto, a indústria metalúrgica, ela está pronta para desenvolver a indústria da reciclagem, que vai criar mais emprego, vai criar um novo business para o Brasil. Eu sei que a Gerdau é uma grande interessada em reciclar os caminhões velhos. E como foi feito com pneu, hoje eu lembro que na década de 90 falava-se que era impossível reciclar pneu hoje. Hoje é uma indústria riquíssima de reciclagem de pneu, abastece a indústria de cimento com a borracha como combustível, substituindo o carvão, abastece a indústria de laranja com o fornecimento da linha para fabricação de saco e fornece a indústria metalúrgica com o fornecimento de arame. Ou seja, a indústria de reciclagem ela é antiga. E no caso, por exemplo, do atacadista e distribuidor, se eles quiserem que o transporte deles tenha um impacto menor, eu acho que ele deve avaliar o transporte que ele contrata, a idade média do caminhão, né? Quanto mais nova, polui menos, porque tem mais tecnologia, né, para poluir menos. Hoje, você perguntou do pneu. Isso que eu ia falar, mas temos algum estudo? Porque, assim, o grande problema acaba sendo sempre o preço, né? Sim. Existe algum tipo de estatística que comprova que os transportadores que possuem equipamentos mais baratos, mais novos, com maior tecnologia, estão cobrando um frete, ou tem algum ganho para o atacadista em tempo ou na entrega, que seja alguma coisa que indiretamente, pelo menos, esteja voltada para ele? Eu acho que o maior ganho é a confiança. Primeiro, a confiança que a mercadoria vai chegar. Isso é um ganho bem significativo. Esse é o principal ganho. E outro é não estar contribuindo para a mazela do país. Tem uma coisa no Brasil que se chama os agenciadores de frete. Esse é um mal que o Brasil tem, é mais ou menos o cambista de ingresso de futebol. Ele sabe quem tem a carga e vai para o caminhoneiro, tipo assim, a carga custa R$2.000 o frete. Aí ele vai lá e oferece 1.000. Uma hora ele vai achar um caminhoneiro que tem um caminhão, geralmente é que tem um caminhão velho, que está necessitado de dinheiro, ele sabe que aquele R$1.000 não vai pagar o custo da viagem, mas ele precisa daquele R$1.000 para pagar uma dívida ou para comprar o jantar. Então, esse agenciador, ele acaba conseguindo fazer cadeia do mal aí, né? Uma cadeia do mal, exatamente. E isso é uma coisa que precisa ser eliminada no Brasil.
entendeu? E a agência, a reguladora está de olho nisso, cada vez mais vão criando mecanismos de combater isso, porque às vezes até o embarcador, que no caso o distribuidor e o atacadista, ele é o embarcador, ele às vezes ele está pagando um preço justo, mas às vezes tem um intermediador ali que não está fazendo o trabalho direito. Então eu acho assim, da mesma maneira que isso acontece nos portos, estivadores, e principalmente isso é uma vergonha nacional, né? Quer dizer, os estivadores recebem um valor cheio e repassa metade, explorando a mão de obra do infeliz lá no porto, né? Eu acho que vou fazer uma analogia com a indústria. Por exemplo, hoje a indústria, por exemplo, trabalho infantil, uma montadora de carro. Hoje não interessa saber se ela contrata trabalho infantil. Interessa saber se aquele fornecedor do fornecedor contrata. Tem que cuidar da cadeia toda. A ideia do transporte é que a cadeia não seja cuidada só para trás, para frente também. Então, se você vai mandar uma carga para algum lugar, você tem que ter certeza que ela chega e de forma responsável, que não esteja explorando alguém, sendo desonesto com alguém, ou que esteja provocando, possua risco de acidente. Um dano maior, moral, seja lá qual for. Né? Porque você vai lembrar disso assim, aconteceu um acidente, perdi a carga, deixei o cliente sem receber a mercadoria, aí faz uma análise, isso poderia ter sido evitado. Com certeza poderia. Se tivesse você, na hora de contratar o transporte, tentar entender como funciona, quem vai transportar, qual é o equipamento, né? Quando você compra uma passagem aérea, você quer saber que avião que você vai andar, que companhia aérea, né? Hoje, por exemplo, ninguém mais anima a andar num Fokker 100, né? Então, eu acho que você deve cuidar onde você vai colocar sua carga. Quando a gente pensa eu vou citar o nome, que é a Ryanair, né, na Europa, você olha aqueles aviões, os caras subindo e descendo em qualquer lugar, em qualquer situação, nos coloca a pensar como é que está a manutenção dessa aeronave, né? Isso vale para toda a cadeia de transporte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos pneus, que acabamos não falando, né? Hoje, incrível, né? Outro dia eu entrevistei o diretor da América Latina da Pirelli, e eu brinquei com ele assim, qual vai ser o futuro do pneu? Porque o pneu é uma coisa muito ingrata, né? Ele tem muita tecnologia, só que ela é invisível. E aí eu perguntei qual vai ser o futuro do pneu. O carro a gente sabe que vai ser hidrogênio, a gente tem algumas ideias. Ele falou, vai ser preto e redondo. É verdade, né? Só que ali tem muita tecnologia. Hoje um pneu dura 100 mil quilômetros, roda 100 mil quilômetros, com uma boa manutenção. E agora estão chegando os pneus que a gente chama de pneu verde. É um pneu que tem novos compostos de borracha, são 15 compostos diferentes de borracha, que inclui a silica, que reduz o atrito do pneu na aceleração, reduzindo a resistência à rolagem, porque o pneu ele é responsável de 25% a 30% do consumo de combustível. Esse pneu ele ajuda numa redução de consumo de 2%, mais ou menos, que em transporte é muito significativo. Além disso, esse pneu dura mais, ele é mais fácil de reciclar e ele usa menos petróleo na sua fabricação. Ou seja, se você tem um pneu que dura mais, você está usando menos recursos da natureza. Se ele é mais fácil de reciclar, você está também facilitando, cooperando com a sustentabilidade. E se ele economiza combustível, além de bem para o meio ambiente, ele faz bem para o bolso. Né? Um transportador atualizado com as tecnologias, ele vai oferecer um transporte seguro, confiável e nem por isso mais caro. Por quê? O benefício vem no uso da tecnologia também. Ele reduz o custo do quilômetro rodado. Já que estamos falando de sustentabilidade, eu vou pedir para que a técnica, hoje aqui o João dirigindo, Johnny Júnior dirigindo a equipe técnica, coloque no ar o slide da sustentabilidade. Por gentileza, Johnny. Está aí no jeitinho ou não? O portal Sustentabilidade, essa chamada do programa,
aquele último slide do nosso livro, por gentileza. Aê! Estamos lançando agora, esta semana, um resumo de tudo aquilo que aconteceu no portal Sustentabilidade. É o nosso primeiro livro, colocando todos os nossos artigos, entrevistas como esta, que nos está concedendo gentilmente aqui o Vilela, colocando os tópicos, aquilo que foi destaque durante o ano de 2013 e 2012. Eu quero agradecer, inclusive, ao pessoal que auxiliou na revisão do livro, a Aida, a Cláudia, a Ana Maria, amigas que, se tiver algum erro, a culpa é minha, que mandei o arquivo errado para a editora, e elas trabalharam profundamente na concepção do livro, na divisão, na conceituação. Quero agradecer a todos que participaram. E ainda, dentro de 10 dias aproximadamente, já no e-book da Saraiva, você poderá adquirir o livro apoiado pela ADASP, pelo grande João Fagundes, contando toda essa nossa história muito gostosa que estamos construindo há 3 anos aqui, também e ao vivo, aqui em Sorocaba. Bom, antes de você se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem que você acha que seja importante para o motorista e para o atacadista. Eu vou acabar voltando no toque inicial. Eu acho, no caso do motorista, que ele se atualize. Não tem melhor coisa do que estar bem informado. Quebre paradigmas, esqueça a forma de dirigir caminhão da década passada, veja a forma mais moderna de dirigir um caminhão, de cuidar de um caminhão. Eu queria te interromper um pouquinho com relação a isso, porque às vezes eu me coloco na posição que se existe algum tipo de... Primeiro, como se atualizar é uma pergunta, e se não há alguma barreira emocional, né? Quer dizer, eu não sei aonde vou procurar isto, eu não sei se eu me sinto confortável, o que passa na cabeça do motorista. Aonde ele poderia buscar essas informações, além, naturalmente, da sua revista, que tem muito material importante sobre esse tema? A revista ela é a única do setor de transporte que é distribuída em bancas de revistas, né? Isso é uma coisa, um diferencial dela. A gente está sempre falando também sobre o motorista, como evoluir na profissão. Eu acredito que a internet é um grande alinhado, é muito importante a inclusão digital, né, do profissional. Existe procurar o SESC Senat, que é uma instituição da Confederação Nacional do Transporte, como tem o SESI, o SENAI, o SESC, tem do setor de transporte. Eles têm muitos cursos voltado para o motorista. Infelizmente, no setor privado ainda é pouca oferta de cursos. Tem a Fundação Adolfo Bósio, de Educação no Transporte, que é uma ONG. Aonde fica? Muito interessante. Fica aqui, perto aqui de Sorocaba. A filial São Paulo, né? Fica aqui na Castelo, no quilômetro 66. Mas eu acho que vale a pena visitar o site deles. Eles têm muitos cursos. E é uma fundação interessante. Vou contar rapidinho como ela nasceu. Fica à vontade. Um transportador de Santa Catarina, o Adolfo Bósio, ele estava na estrada com a família dele e ele se sentiu pressionado por um caminhão que ele achava que a qualquer momento ia passar por cima da família dele. E ele, como dono de transportador, ele se sentiu responsável por isso. Ele falou, pelo amor de Deus, a gente precisa educar esses profissionais. E aí que nasceu a fundação. Ela é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha, ela é mantida pelo Sindicato dos Transportadores de Santa Catarina e com muitas empresas parceiras. Eu vou procurar depois na internet e vou convidá-los para falar um pouquinho aqui, que eu achei muito interessante isso. E eles, inclusive, eles são parceiros nossos no Prêmio Transporte Responsável. Fez lembrar aquele filme do Spielberg, o primeiro filme dele, que o caminhão vai... Exatamente. E essa é uma fundação que ela tem muitos cursos. Está começando a surgir outros cursos também privados, inclusive com simuladores, como tem para treinar piloto de avião. Piloto de avião, o que mostra que a tecnologia é cada vez mais importante. Aquele esse piloto de Fórmula 1, Luciano Burti, ele está trazendo alguns simuladores para dar curso aqui no Brasil. E
muitas transportadoras têm investido em escolas também, e eu continuo brigando para que o governo tome uma iniciativa também mais concreta com relação à formação técnica desses profissionais, né? Porque a carência é muito grande. E a mensagem que eu posso deixar para o distribuidor é que ele se sinta responsável também, que quando ele contrata um transporte, que ele contrate com responsabilidade, né? Da mesma forma, quando ele vai contratar alguém para trabalhar dentro da casa dele, dentro da empresa dele, ele está contratando um profissional que vai trabalhar dentro da casa de todos, que é o nosso país, né? Marcos, quem quiser adquirir a sua revista, deixa o telefone para entrar em contato. Quem quiser mais informações, fique à vontade para dar suas informações. A Transporte Mundial é uma revista mensal, vai para as bancas de todo o país, para as principais, né, que o Brasil tem mais de 30 mil pontos de bancas de revista. A gente não consegue abastecer todos, mas abastecemos as principais que estão próximas ao setor. Tem um site www.transportemundial.com.br, que aí tem acesso tanto para assinatura, para compra avulsa. Tem o Facebook também da Transporte Mundial. E aí a gente tem canais de interação com todos esses. Quero te agradecer muito, foi muito enriquecedora essas suas informações. Certamente em 2014 vou bater um papo com o João, depois pensar como colocar tecnicamente algumas informações no adiante, mensalmente, fazendo alguma referência desta importância que é o transporte para o Brasil, né? Tantos empregos, tantas vidas, né, em jogo, e é muito importante uma revista que possa trazer toda essa informação concentrada para todos os profissionais envolvidos nesse processo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar, porque falar sobre o transporte é uma paixão. Você me fez lembrar uma frase do Tony Bennett. Outro dia eu citei aqui no ar, eu acho que vale a pena citar de novo, né? Perguntaram para o Tony Bennett, aos 80 anos, como é que ele se sentia trabalhando com aquela idade. Ele falou, mas eu faço o que eu gosto, então para mim estou sempre de férias, né? E a gente percebe o prazer que você tem em falar sobre esse tema, faz com que isso seja de fato uma paixão, né? É mais do que um trabalho, mas é algo que você já se apaixonou certamente, né? Isso. Então, obrigado. Eu agradeço, parabéns, e até breve eu conto com você em outra oportunidade. Estamos encerrando 2013, programa DASP e Sustentabilidade. Agradeço a todos que apoiaram, João, Adriano, Dr. João Fagundes, dando apoio sempre aqui para as nossas iniciativas, aguentando a minha chatice. Quero agradecer a todo mundo que apoiou com temas, Vitor, do Portal Sustentabilidade, a Cláudia, dando informações, aos nossos colunistas que nos mandaram conteúdo, o Celso Barata, que trouxe essa informação da importância do transporte. Agradecer a todos vocês. E em fevereiro, provavelmente, devemos retornar com o programa DASP e Sustentabilidade, com temas relevantes como este, e, naturalmente, sempre trazendo informação nova, precisa, pontual e diferente para você, amigo internauta e atacadista. Feliz Natal, um ótimo ano novo e até breve. Bye, bye. Um abraço. O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer.